tema de hoje é Salmo 1, capítulo 1. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E será como árvore plantada junto ao ribeiro e que produz o fruto na estação própria. Antigamente, tempos antigos, Rabino ele tinha o costume de ensinar na sinagoga e se fazia uma roda ao redor dele. As pessoas se sentavam e ele ficava no centro ensinando. Rabino, o mestre, Rabi, ele representa alguém que tinha uma certa autoridade. E quando Davi ele fala sobre isso, ele não estava se referindo a pessoas que às vezes a gente pensa que roda dos escarnecedores era como eu pensava, que era alguém que, por exemplo, chegar no meio da rua, está conversando com meus amigos, alguém que não era cristão, e eu achava que aquilo era a roda dos escarnecedores, porque ninguém me ensinou sobre isso. No primeiro vídeo eu falava sobre a questão de Nicodemos e Jesus, quando Nicodemos ele teve encontro com Jesus. Nicodemos, quando ele teve encontro com Jesus, ele vai falar para Nicodemos sobre a questão da necessidade do nascer de novo. Por que Jesus fala que era necessário nascer de novo? Porque ele era mestre. Então, como mestre, ele não podia jamais ensinar se ele não tivesse nascido novamente. O que é nascer novamente? É receber o Espírito Santo, gente. É ser um homem cheio do Espírito Santo, ter o entendimento do alto. O próprio Jesus ele deixa bem claro no texto. E ele fala para Nicodemos, como é que você pode se dizer mestre em Israel e não sabe disso? Que nasce da carne é carne, que nasce do Espírito é Espírito. São duas coisas completamente diferentes. E ele diz mais, ele diz, para Deus a carne nada tem proveito. Então, se a carne nada tem proveito, como você pode estar tentando ensinar? O que você vai fazer com essas pessoas? Nicodemos, ele era fariseu, e tem uma passagem na Bíblia que também já citei no texto anterior, no vídeo anterior, onde eu falava sobre a questão de que Jesus, em uma certa ocasião, ele está na praia escrevendo e de repente trouxeram uma mulher que foi apanhada em adultério. Quando essa mulher foi apanhada em adultério, as pessoas pedem para que ele apedreje e ele continua escrevendo e as pessoas pedem para que ele apedreje. De fato, está escrito mesmo. Está escrito que se uma mulher ela for apedrejada, se ela for apanhada em adultério, ela deveria ser apedrejada, tanto ela como a pessoa que estava com ela. Só que isso não é físico, é espiritual. As pessoas não entendiam quantas mulheres inocentes não foram mortas porque eles estavam interpretando a escritura de forma errada. E agora imagine pessoas como esse, como mestres como Nicodemos. Então todas as pessoas que ele estivesse ensinando estariam sentadas numa roda de escarnecedores, ou seja, escarnecer, transformar o espiritual em algo carnal. Eu trago algo que deveria ser ensinado no espírito e ensino na carne. Por exemplo, como eu acabei de falar, como é que eu vou pegar uma pessoa e vou matar? E como o próprio Jesus ele disse, aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra. Se Deus saísse matando todas as pessoas que já errou, não haveria pessoa no planeta Terra. Esse planeta seria deserto. Então Deus não sai por aí matando as pessoas porque ela errou. E isso é interessante até porque às vezes a gente ouve pessoas falando de coisas de um Deus que ele não conhece. É onde ele aprendeu. Com certeza ele estava sentado em uma roda de escarnecedores, onde alguém ensinou para ele, já vi coisas terríveis, pessoas abriam a boca para falar que no Titanic mesmo, por exemplo, é algo bárbaro, onde alguém acredita que Deus matou 1.500 pessoas porque uma pessoa abriu a boca para dizer que esse é que nem Deus afunda e Deus saiu matando todo mundo, matou geral. Situação de Job também, que é bem interessante. O Job diz que estava ele e um grupo de pessoas dentro do carro e a mãe disse, vai com Deus. Ele disse, só se ele for na mala aí, no porta-mala, porque aqui está cheio. E aí Deus vai matar aquele rapaz e atrás do porta-mala tem uma placa de ouro e os homens não tiveram nada. Que Deus é esse? Quem está ensinando isso? Às vezes uma pessoa vai falar para um ateu, ele vai dizer que ele não crê em Deus,
E às vezes eu costumo dizer que o cara, para que de repente ele diga que não tem, crê em Deus, ele precisa conhecer Deus. Quem está falando de Deus não conhece Deus, não está falando do Deus da Bíblia, do Criador do céu e da terra, não está falando de um Deus de amor, porque Deus é amor. Ele não tem, ele é amor. Então quem está falando é alguém que não tem nenhum conhecimento, e essas pessoas com certeza estão sentando na roda dos escarnecedores. E o mais interessante, uma vez eu estava conversando com uma pessoa e eu repreendi ela, porque ela acha que quem está fora do templo são ímpios. A palavra ímpio vem da palavra impiedade. É só você ver, Jesus ele vai contar a história de um homem. Quando alguém pergunta para ele: Senhor, o que eu faço para entrar no reino do céu? Ele diz: ame a Deus sobre todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo. E o cara pergunta: Senhor, quem é meu próximo? E ele vai contar a história. Ele vai dizer: certo homem, ele vai descendo para Jericó e ele cai na mão de um monte de bandido que vai espancar e deixar semi-morto. E vai passando um sacerdote. O sacerdote era religioso. E esse passou de longe. E vai passando agora um levita. E a Bíblia diz: ele passou de longe, ele também era religioso. Talvez ele estivesse ocupado, talvez ele tivesse um show para fazer, fosse muito como esses grandes aí. O sacerdote, talvez ele tivesse também um lugar para pregar. E ele viu uma pessoa lá, só que ele não tinha tempo para a pessoa. Ele passa de longe. Só que agora vem um samaritano. O samaritano era alguém que as pessoas falavam mal dele. Era alguém que, entre aspas, o povo de Deus dizia que esse cara não presta. E aí esse é o exemplo, é o único que para se compadecer daquela pessoa. E aí Jesus pergunta: qual desse é o próximo? Ele diz: aquele que agiu de misericórdia. Jesus disse: então imita ele, não imita o sacerdote, não imita o levita, mas imita esse cara que agiu com misericórdia. Então a palavra ímpio é alguém que não tem piedade. E aí eu posso citar as duas situações de pessoas que aprenderam com esse escarnecedor que pega a palavra e transforma algo espiritual em carnal. E a segunda, você vai ver que quando ele estava desejando atirar pedra nas pessoas, naquela mulher, significava que esse homem, ele não tinha misericórdia, ele era impiedoso. Por isso que a Bíblia fala: não se acende na roda dos escarnecedores e nem siga o conselho do ímpio. Ele diz: atira. Jesus diz: não atira, para. Valeu, beijão, um abraço, fica com Deus.